Olá, alunos! Hoje nós vamos fazer uma revisão de história. Deixa eu fechar essa página aqui. Nós vamos fazer uma revisão de história do conteúdo que nós estudamos da unidade 4, tá bom? Antes de entrarmos de férias. Depois eu vou propor duas atividades para vocês fazerem, que nós vamos corrigir juntos em uma live, tudo bem? Então, vamos prestar atenção para que a gente possa recordar, né? Para que a gente possa revisar esta unidade. Começando, né, pessoal, pensando o seguinte, né, sobre as primeiras cidades, né? As primeiras cidades, elas desenvolveram-se em torno de rios ou lagos, né? Vocês se lembram por quê? Pois a água servia para irrigar a plantação, para o preparo de alimentos e para, né, a higiene. Então, essas primeiras cidades, elas foram desenvolvidas em torno de rios, em torno de lagos, justamente porque eles praticavam, né, a agricultura da subsistência, ou seja, eles plantavam para a sua sobrevivência, né? Eles plantavam para eles poderem se alimentar, então eles precisavam da água para irrigar a sua plantação, né? Então, por isso que as cidades elas eram desenvolvidas sempre em torno de rios e de lagos, ok, pessoal? E também para a higiene das pessoas. Como que era a vida nas primeiras aldeias? Vamos lembrar, pessoal? Era do grupo chamado sedentarismo. Lembra que antes desse grupo, né, dos sedentários, nós estudamos sobre o grupo do nomadismo, né? Então, o grupo dos nômades, eles estavam sempre se mudando. Por quê? Eles iam em busca, né, de alimentos. Então, quando o alimento no local que eles estavam terminavam, eles se mudavam para outra região em busca de alimentos, tá? Já o grupo do sedentarismo, né, eles começaram a fazer a prática, desenvolver a prática da agricultura e a prática da criação de animais. Por esse motivo, pessoal, deixa eu arrumar aqui, peraí. Eles começaram, né, a prática da agricultura, a prática da criação de animais. Por esse motivo, eles fixavam moradias, né? Eles não tinham mais motivos para ficar se mudando, porque eles já estavam plantando, né, o que era necessário para a sua sobrevivência e também criando animais para retirar deles alimentos, para retirar deles a lã, né, e o couro também. Então, a partir do momento, né, do sedentarismo, da vida das primeiras aldeias, eles começaram a fixar moradias, tá? Localização, né? Onde que eram essas primeiras aldeias? Eram em regiões férteis, tá? Com terras produtivas, ricas em frutos e vegetais e nas proximidades dos rios, né? Então, buscando sempre o benefício para sua alimentação, né? Regiões de terras férteis com terras produtivas para a prática da agricultura. Com isso, pessoal, com isso deu-se o aumento da população, tá? A população aumentou. Com o desenvolvimento da agricultura, os grupos humanos passaram a viver e a se alimentar melhor. Portanto, houve o aumento da população por esse motivo, tá? Porque a população começou a viver, começou a se alimentar melhor. Agora sobre o escambo, vocês se lembram, né? Antes de falar sobre o escambo, vamos ver como que originou o escambo, né? Através das colheitas fartas. Com o desenvolvimento da agricultura, muitas vezes era produzido mais do que o necessário para a alimentação dos habitantes da aldeia, né? Então, eles desenvolveram ferramentas, eles começaram, né, a ter domínio sobre a prática da agricultura e a colheita começou a ser farta, né? Muita colheita.
e houve o excedente das colheitas, né? Então, esse excedente das colheitas significa que sobrava era armazenado em utensílios de cerâmica, guardado em um local apropriado. Então, olha só, a importância da cerâmica aqui, né? A importância da cerâmica aqui nesse caso, pessoal, era para guardar todo o excedente das colheitas. Então, aqui no caso, a cerâmica, ela guardava tudo aquilo que sobrava, né, das colheitas, tá bom? Trocas do excedente com outras aldeias. Recebiam sementes, peças de artesanato, vestuário e ferramentas. Então, todas essas colheitas que eram excedente, sobravam, eles trocavam com as outras aldeias, tá? Em troca de semente, em troca de peças de artesanato, em troca de vestuário, em troca de ferramentas. Portanto, né, escambo é a troca de mercadorias sem utilizar moedas para adquirir o produto. Então, essa troca, né, desse excedente das colheitas com outras aldeias, né, era chamado de escambo, porque eles trocavam mercadorias sem utilizar moedas, ok? Agora, pessoal, organização social das primeiras aldeias, tá? Opa! Vamos iniciar falando do clã, tá? As primeiras aldeias eram formadas a partir de um clã, que geralmente, né, o clã era o membro mais velho do grupo, no qual as famílias mantinham vínculos por meio da mesma origem, tá? Então, pessoal, o clã era o membro mais velho do grupo, né? Que grupo, né? Era o grupo que as famílias mantinham vínculos porque tinham a mesma origem, tá? E nessas primeiras aldeias, o trabalho era coletivo, tá bom? Os homens caçavam, pescavam, construíam moradias e cuidavam da segurança da aldeia. E as mulheres, pessoal, plantavam e colhiam alimentos, confeccionavam cerâmica e vestimentas, além de cuidar dos filhos, ok? As primeiras cidades, tá? Esse período foi denominado Antiguidade ou História Antiga, ok? Vamos começar falando de Çatalhöyük, né? Há 7.000 anos tem esse local, essa cidade, tá? Hoje é a atual Turquia. As casas de Çatalhöyük eram construídas lado a lado. Observem essa imagem, com acesso pelo telhado. Por isso a importância do uso de escadas, tanto na parte externa, que é a parte de fora, quanto na parte interna das casas, tá bom? Então essas casas elas eram construídas lado a lado, grudadinhas, né? Então as pessoas tinham que se locomover pelos seus telhados, tá? Os habitantes, cerca de 10.000, dedicavam-se à agricultura, ao pastoreio, produziam cerâmicas, esculturas e vestimentas, tá bom? E também, pessoal, as cidades da Mesopotâmia, tá? Origem há cerca de 5.000 anos. As primeiras cidades da Mesopotâmia foram Erido, Ur, Uruk e Nippur, tá bom? Mesopotâmia significa terra entre águas, tá bom? A importância, mais uma vez, da água, né, para a sobrevivência das pessoas. As cidades, pessoal, né, eram independentes e organizadas por um rei. Então, cada cidade eram independentes e cada uma era organizada por um rei, tá? As casas eram construídas em torno de um pátio que dava acesso a todos os cômodos. Algumas tinham escadas que levavam a um andar superior. Os habitantes praticavam agricultura, pastoreio, alguns povos dedicavam-se ao comércio, produzindo joias, vestuários e móveis, tá? Aqui os serviços começaram a ser diversificados, tá? Para atender às necessidades da população.
os núcleos urbanos, tá? Espaço com grande aglomeração de pessoas e com ofertas de vários serviços. Quais serviços? Como, por exemplo, produção de cerâmica, móveis, vestimentas, joias, entre outros, para atender às necessidades da população. Aconteceu primeiramente nas cidades da Mesopotâmia, tá bom? Então, esses núcleos urbanos, pessoal, que aconteceram primeiramente nas cidades da Mesopotâmia, eram espaços com aglomerações de pessoas, muitas pessoas, né? Por isso havia grande oferta de serviços, haviam vários serviços. Então, a partir daí, deu-se início aos núcleos urbanos. Página 105 do livro de vocês, tá? Você aprendeu que a organização de grupos humanos em núcleos urbanos teve início há milhares de anos. Atualmente, as cidades e suas populações crescem a cada dia. Mas você já parou para pensar sobre o porquê desse fenômeno? Por que as cidades crescem a cada dia, né? Será que é uma opção ou uma necessidade das pessoas? Então, aqui a gente tem a vista aérea da cidade de São Paulo, tá? E aqui a vista aérea da cidade de Hong Kong, na China, né? Então, pessoal, as pessoas, hoje em dia, elas estão indo sempre em busca de melhor qualidade de vida. Hoje em dia não, sempre foi assim, né? Desta maneira, as pessoas vão sempre para as grandes cidades para procurar uma melhor oferta de trabalho, né? Melhores estudos. Com isso, as cidades, né? Elas vão crescendo a cada dia, né? Então, pode ser uma opção da pessoa se mudar, né? Para um núcleo urbano, para uma grande cidade, ou pode ser também uma necessidade, né? Em busca de trabalho, em busca de estudo. Tudo bem? Agora vocês vão realizar as páginas 106 e 107 do livro de vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, olhem o livro, pesquisada, ou vocês podem olhar aqui nos slides que eu fiz, tá? Para responder essas duas páginas, que depois nós vamos corrigir juntos e vocês poderão tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, façam o que vocês conseguirem, o que vocês tiverem dúvida, procurem, pesquisem no material, no livro ou nesses slides. E se vocês permanecerem com dúvidas, aí vocês vão tirar as dúvidas ao vivo comigo em uma live que a gente vai fazer. Tudo bem? Então, ó, mãos à obra. Vamos lá?